a maior constelação do nosso céu, da nossa esfera celeste. Você já conhece? Se não conhece, veja meu vídeo no qual eu falo dela. Vamos agora falar da menor constelação. Sugestão dada pelo Diego. Eu sou Ettore e este é o seu canal de astronomia. Há constelações tão pequenas que ocupam apenas 2 estrelas, como a constelação da Meseta, no telescópio, Cães de Caça, Sextante, Cão Menor e Raposa. Essa afirmação não está correta, pois conforme mencionei no vídeo da maior constelação, o que determina o tamanho de uma constelação é a sua área. Veja, Meseta, telescópio, veja como a área é enorme perto das 2 estrelas principais. Veja a área de Cães de Caça, dá para caçar à vontade. Sextante, que ocupa uma área quadrada no céu, empurrando a hidra fêmea para o lado. Cão Menor, sempre acompanhando o Cão Maior, se não fosse unicórnio. E Raposa, ocupando também uma extensa área no céu. Então podemos perceber com facilidade que essas constelações não são tão pequenas como mostram suas principais estrelas. A menor constelação do céu é um privilégio para nós, moradores do hemisfério sul, pois é no sul que ela se encontra. Senhoras e senhores, apresento a menor constelação, o Cruzeiro do Sul. Fica no sul, bem próximo do Polo Sul Celeste. Veja, aqui é o Polo Sul Celeste e aqui, a 27 graus de distância, temos o Cruzeiro do Sul. Veja como sua área ocupa um pequeno espaço no espaço. 2 estrelas, Mimosa e Imai, também conhecida por estrela pálida, separadas por 4 graus e 18 minutos, formando o braço menor da cruz. A Crux e Gacrux, separadas por 6 graus, formando o braço maior da cruz. Elas também são conhecidas por Estrela de Magalhães e Rubídia, respectivamente. É o nosso cruzeiro, estampado na bandeira nacional, excitado com esplendor no hino nacional. A imagem do cruzeiro resplandece. Na bandeira nacional ela está desenhada invertida, com a alusão de que foi desenhada como é vista fora da Terra. Ledo engano. De fora da Terra, o Cruzeiro do Sul é visto igualmente como vemos daqui da Terra. Que coincidência termos uma constelação tão apropriada. Entre tantas estrelas, é óbvio que podemos ter essa coincidência, pois acredite, são tantas as emoções, as estrelas, que podemos desenhar o que quisermos com elas. As estrelas não estão no mesmo plano e nem na mesma distância de nós, com brilhos e distâncias variadas. A imagem do cruzeiro só resplandece aqui mesmo, pois se pudéssemos viajar em sentido e direção para essa constelação, veríamos a cruz se desfazer, conforme vamos nos aproximando dela, principalmente depois de passarmos pela estrela mais próxima, Rubídia. Igualmente, se pudéssemos rodear a constelação, veríamos que o desenho da cruz não faria o menor sentido. O Cruzeiro do Sul possui uma área de apenas 68 graus quadrados. Vamos conferir? Primeiro, eu meço as distâncias de suas áreas usando o estelário. São aproximadas, pois a área possui perímetros curvos. Agora eu converto as medidas angulares em decimais usando um código em Python e assim facilita os cálculos. Como os lados opostos da figura não possuem a mesma medida, então fazemos aqui uma média para transformar a figura em um retângulo. E assim eu chego em 68,51 graus quadrados. Margem de erro de apenas 0,99%. Isso quer dizer que estou levando essa coisa a sério. Como localizar o Cruzeiro do Sul? Fica no sul. Então é para o sul que você deve olhar. Para quem estiver na linha do Equador, pode ver o Cruzeiro do Sul descrevendo um arco no céu até a altura de uns 30 graus. Veja, a cruz nasce à esquerda do sul e procura a culminação superior, quando estiver alinhada com o sul, e se põe à direita do sul. Veja que ela descreve o movimento do céu no sentido horário. No hemisfério norte, quanto mais afastado o observador estiver da linha do Equador, mais baixo verá a cruz, até não ver mais. Veja, na latitude 25 norte,
A estrela Acrux é vista raspando o horizonte. Raspa mesmo. Aqui, para localizar o Sul, basta procurar pelo Cruzeiro do Sul. Não vale aquela regra de esticar o braço maior da cruz. Na latitude 32 norte, somente Acrux fica visível. Veja como a estrela tenta espiar por cima da linha do horizonte. E a partir da latitude 33 norte, a cruz não é mais visível. Agora vamos para o hemisfério mais importante da Terra, o nosso hemisfério, o hemisfério sul. Quanto mais você se afasta da linha do Equador, mais alto ela será vista. A cruz vai ficando tão alta conforme você viaja para o sul, que quando você chegar no Polo Sul, se chegar, verá a cruz no alto no céu, próximo do zênite, que é o ponto mais alto da esfera celeste, aquele ponto que fica em cima da sua cabeça. Para encontrar o Cruzeiro do Sul no céu, procure primeiramente pelas estrelas Alfa e Beta de Centauro. Elas são muito brilhantes e se destacam no sul. Sempre acompanham a cruz. Parece que fazem parte da constelação, só parecem. Elas são chamadas de guardas da cruz. E assim, você encontra facilmente o Cruzeiro do Sul. E não confunde com a falsa cruz que fica aqui perto, nas constelações da Quília e Velame. Veja, a falsa cruz, ela é falsa. Agora que você já entendeu que Cruzeiro do Sul é, sem dúvida, a menor constelação e já sabe como procurar por ela, vamos conhecer os objetos que se hospedam nela. Zoom, por favor! O Cruzeiro do Sul nos revela alguns aglomerados de estrelas abertos interessantes, quando a cruz está de pé no céu. Dificilmente veremos ela de ponta cabeça, pois teremos que estar muito ao sul quando a cruz faz a culminação inferior. Então vejamos o Cruzeiro do Sul de pé. A estrela à esquerda, Mimosa, nos revela um interessante objeto. Caixa de joias, magnitude 4,2. Pode ser vista a olho nu, desde que o seu céu esteja com bom sim. Sim é quando o céu está excelente para observação. Entre Mimosa e Acrux temos o aglomerado Saco de Carvão, magnitude 6,9 e observado somente por telescópio. Observe como esta região é escura. É escura porque aqui temos uma nebulosa muito densa. Tão densa que não deixa a luz das estrelas passarem. Aqui é a nebulosa Saco de Carvão. Uma nebulosa escura, escura e curiosa. Ainda temos o aglomerado de estrelas NGC 4349, magnitude 7,4. Aglomerado estelar Cauda Longa, ou Long Tail. A NGC 4103, magnitude 7,4. A NGC 4439, magnitude 8,4. Outro aglomerado aberto. É um festival de aglomerados estelares. São tantos que eles até se confundem. Ainda temos a NGC 4052 e a NGC 4337. Dois aglomerados que você não vai ver a olho nu. E, para finalizar, veja a estrela que parece atrapalhar o desenho da cruz. Ela é a estrela intrometida, a estrela Jinan. Vamos ficar quieto, que talvez ela vá embora. Deixe seu poderoso like, registre nos comentários o que você achou deste vídeo. Inscreva-se no canal, se não for inscrito, para ver mais vídeos como este. Visite minhas redes sociais. E até a próxima! A nebulosa Saco de Carvão é grande, muito grande. Fiquem pensando o churrasco que daria para fazer com essa nebulosa.